Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Hoje quero conversar um pouquinho sobre o livro Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, e eu vou falar uma breve sinopse desse livro, sem nenhum spoiler. Aliás, esse vídeo inteiro vai ser sem spoiler, tá bom? E depois eu vou dar pra vocês 4 motivos pra vocês correrem pra ler esse livro maravilhoso. Vai contar a história da Estela, como o próprio nome já diz, que é uma garota que tem ali por volta dos seus 13 anos. A história começa quando ela tem essa idade, e ela mora a princípio com a sua mãe e o seu irmão em Porto Alegre, e eles são de uma família bastante pobre, bastante simples, que passa por várias dificuldades em todos os níveis que vocês possam imaginar, financeiro, emocional. Vale ressaltar que é uma família de pessoas negras, que é bastante importante para a narrativa. E aí acontece uma série de eventos que faz com que a Estela e o seu irmão mais novo tenham que se mudar para o Rio de Janeiro, e eles vão ser cuidados a partir daí por uma madrinha deles que se compromete em cuidar dessas crianças enquanto essa mãe naquele momento não pode cuidar. Esse livro tem todas as características que me fazem gostar de uma boa história, sabe? É uma personagem com a qual eu me identifico bastante. Eu gosto muito dessa trajetória de personagens que começam pequenas e vão crescendo ao longo de uma narrativa. Não chega a ser um romance de formação, mas eu gosto muito dessas histórias que perpassam por esse caminho, sabe? De como a gente se consolida como um ser humano mais velho, né? Passando pela infância, adolescência e tal. Eu gosto muito desse lugar aqui. A forma como o Jefferson escreve é uma forma bastante intimista e também tem muita poesia na forma como ele escreve, as metáforas que ele usa são lindas, é um livro com muita beleza estética, assim, sabe? De frases que você tem vontade de ficar grifando, sabe? Essas coisas assim. É um livro bastante curto, ele tem, olha, 170 páginas, eu li em 2 dias, 3 dias, porque eu leio realmente bastante devagar, eu gosto de mastigando a história aos poucos, né? Mas é um livro daqueles que, se você gosta de leituras rápidas, você lê num instante, num pulo, numa sentada, como dizem por aí. E agora eu vou falar os 4 motivos pelos quais você poderia se interessar em ler esse livro. O primeiro deles é que o autor é o Jefferson Tenório, que é um autor de Porto Alegre. Ele escreveu o Avesso da Pele no ano de 2020, se eu não me engano, e com esse livro ele ganhou o Prêmio Jabuti. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre o Avesso da Pele, eu vou deixar ele aqui na descrição pra vocês. É um livro que eu gostei muito, mas eu devo admitir, devo fazer essa confissão, que eu gosto mais ainda de Estela Sem Deus, embora o Avesso da Pele tenha sido um livro que tenha me marcado muito e ficou muito presente no meu coração, mas eu gostei muito da Estela. Então, se você gosta de ler autores premiados, esse é um dos motivos. O segundo motivo é justamente pelo cenário político em que atravessa essa história. Aqui no livro a gente tem uma história que começa um pouquinho antes das eleições do Collor, e depois a gente acompanha o momento em que ele ganha as eleições até, não lembro agora se eu tô inventando isso ou se é real, que vai até o impeachment dele, não sei, não tô lembrando agora se eu tô inventando ou se é realmente isso. Mas o fato é que esse cenário político, ele não é o enfoque da história em si, mas ele é bastante importante para a gente compreender o quanto que o cenário político vai refletir na vida dessas personagens, sabe? Dos valores morais da sociedade, de como ia a economia naquele momento, de como estavam as perspectivas da população brasileira em relação a esse novo presidente que ia surgir. Tudo isso, de alguma maneira, resvala na vida da família dessa personagem, da Estela, né? Direta ou indiretamente, né? Eu sempre digo e sempre vou repetir, porque eu tenho total convicção disso, que viver é um ato político, por mais que a gente tente renegar isso de vez em quando a gente fala assim, não gosto de política, mas a política tá aí, gente, o tempo todo. O terceiro motivo pelo qual você poderia se interessar em ler esse livro é que a gente vai esbarrar aqui num tema que para mim é bastante delicado, que é a questão do fundamentalismo religioso. Quando a Estela ela se muda para a casa dessa madrinha dela, ela vai encontrar ali um ambiente de pessoas bastante religiosas, eles frequentam o culto e começam a ter uma relação bastante próxima de um pastor. E isso vai influenciar absolutamente na vida da Estela e principalmente do irmão dela, porque o livro tem o título, né, Estela Sem Deus, então uma grande parte dessa história a gente vai ver
vendo como que a Stella se relaciona com essa questão da existência de Deus, da fé dela, e vai pegar nesse lugar que essa família aqui tá cuidando dela nesse momento. É uma família extremamente religiosa, e como isso vai afetar todas as ações da vida dela a partir daí. E para mim esse tema da religião é um tema bastante caro, não é novidade para muitos de vocês que acompanham que eu não acredito em Deus, eu não tenho religião. Eu acredito numa coisa misteriosa e mágica da vida, sabe? Tem um episódio do meu podcast que eu até vou deixar aqui como recomendação, que eu falo sobre essa questão minha em relação à religião, à crença em Deus e tudo mais. Essa parte me tocou bastante, sabe? De como que, dependendo do ambiente que a gente vive, como algumas questões se tornam profundamente definitivas em como a gente vai enxergar a vida, né? O meio que a gente vive e esse lugar de ter de viver num ambiente em que as pessoas são extremamente religiosas, sabe? Que frequentam o culto, que não pode fazer um monte de coisas por conta da religião. Isso é um ambiente muito distante de mim. E ao mesmo tempo, é tão importante a gente tentar compreender esse lugar, porque a gente vive, principalmente hoje por conta do debate político que está resvalando nessas questões todas de religião e tal, a gente vive num momento que a gente tem que aprender a conversar com essas pessoas, que pode ser até você que esteja me escutando agora, que tenham esses valores como absolutamente fundamentais, né? Eu acho que o importante é a gente tentar compreender essas diferenças e tentar conviver com essas diferenças de tal forma que isso não chegue num lugar de extremismo, né? Como o que a gente tem visto acontecer por aí, de total intolerância, enfim. Então esse tema é um tema bastante importante na narrativa e que vai de encontro com o último tema que entra aqui como para mim muito interessante a forma como entra na história, que é uma amiga da Stella que surge, que é a Melissa, que parece que ela é vista aos olhos da sociedade como uma pessoa meio doidinha, e ela tem uma conexão com poesia, com arte, tem grande influência de um professor dela que traz a arte para a vida dela, a poesia, e nesse momento que a Stella, ela se conecta com algumas questões da vida de uma forma mais lúdica, sabe? De uma forma que não é por esse lugar da religião, e sim pelo lugar da arte. E como a arte também pode ser esse lugar de purificação também e de clarear os horizontes para que a gente veja a vida de uma outra forma. Então tem umas passagens muito, muito tocantes para mim quando ela se encontra com essa amiga, a Melissa, que vai trazer a poesia para a vida dela, e tem um poema que o Jefferson Tenório coloca aqui no texto da Alejandra Pizarnik, que é lindíssimo. Então, aquele momento me tocou demais. E dentro da questão da arte, da poesia, vai se contestar a figura de Deus. Eu esqueci até de falar uma coisa importante na sinopse, que a Stella, desde muito criança, ela tem o desejo de ser filósofa. Ela nem sabe direito o que um filósofo faz. Ela acha que filósofo é pensar sobre a vida, né? Filosofia é isso, que não deixa de ser, obviamente, né? Mas ela tem muito isso na cabeça dela de que ela quer ser filósofa, e quando ela encontra com a Melissa nesse momento que ela começa a conhecer um pouco de poesia, um pouco de arte, esse lugar da filosofia fica mais aflorado nela, né? Ela começa a pensar muito sobre isso. Esses foram os 4 motivos. Devo avisar que não é uma história tranquila, que você vai passar assim impune por ela. É uma história que vão ter alguns gatilhos para algumas pessoas, né? Porque vai falar sobre... a gente vai se deparar aqui com violência doméstica, tem algumas questões relacionadas a estupro, a abuso, tem questões que são sensíveis para algumas pessoas, então fique atento, atente na hora de escolher fazer essa leitura, mas eu garanto que é um excelente livro e o Jefferson Tenório já está ficando entre os meus escritores preferidos da literatura brasileira contemporânea. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. A gente se vê no próximo vídeo em breve. Um beijo! Tchau!